Corinthians hoje? Corinthians joga em Itaquera com essa vantagem. Dá uma olhadinha no provável timão, porque a gente vai perceber um pouquinho quais são as prioridades da dupla Emiliano e Ramon Dias, claro, orientados pela diretoria. Olha lá, Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho e uma dúvida, Hugo ou Matheus Bidu. O Rian, a dúvida entre Charles e Carrilho e o Coronado. No ataque, Yuri Alberto, Romero ou Giovani. Isso é força máxima ou força média? Isso ou é força mínima? Isso é força média, porque tu não tens o Garro no time, que é o principal jogador do Corinthians hoje, né? Mas assim, ó, tu tem o Memphis Depay vai ficar no banco, né? Então a precaução com o Memphis Depay. Acho que o Depay começa o jogo, o Ramon Dias tem sido bem criterioso. Acho que o Depay começa o jogo no domingo contra o São Paulo. Aí eu acho que ele começa o jogo. Hoje ele deve entrar no segundo tempo, como ele entrou no jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense. Esse time é assim, ó, num 0-0. Vamos supor que o jogo de ida tivesse sido 0-0, certo? Que o Fortaleza chegasse em igualdade com o Corinthians aqui. Esse time teria condição de eliminar o Fortaleza por uma vitória simples? Teria, mas acho que com dificuldades. Com 2-0 na frente, esse time tem capacidade, ao natural, certo? Entendo o que eu estou dizendo, larga com 2-0 na frente, de segurar um resultado, de garantir um empate e classificar o Corinthians. O que importa é a classificação, né? A gente chega numa fase assim, pô, mas o meu time não está jogando nada. O problema é quando o time não está jogando nada desde o início da competição. Aí eu concordo, porque dificilmente, quando tu não enxerga evolução, ele vai bater campeão na reta final, né? É o que está acontecendo com o Flamengo, eu acho. Acho que o Flamengo está dando esgotamentos, certo, de mau futebol, com o elenco que tem. Com o Corinthians, a gente está vendo o Corinthians gradualmente tendo uma ascensão, gradualmente, com jogadores bons que chegaram. Significa que o Corinthians vai ser campeão? Não. Mas nesse momento, com 2-0 na frente, acho que o Corinthians não tem time para entregar essa vantagem para o Fortaleza, apenas isso. Para entregar, né? Para perder o jogo por 2-0, ou por 4-2, ou por 3-1 e cair nos pênaltis. Está aqui no seu rodapé, o Depay deve começar no banco de reservas. E acho que nada mais correto do que ir aos poucos com ele, né? Acredito que sim, né? Eu teria começado com ele contra o Atlético Goianiense, porque era um jogo festivo e tal, né? Hoje eu acho que é bem coerente começar com ele no banco de reservas e aí escalá-lo, porque certamente ele vai ser titular contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo ganhou muita importância, porque apesar da vitória do Corinthians, a rodada foi boa para o Corinthians, né? Mas o Vitória ganhou também. O Criciúma empatou em casa, mas conseguiu um pontinho. O Grêmio ganhou. O Atlético Paranaense empatou, mas tem 2 jogos a menos que o Corinthians. O Bragantino perdeu para o Galo, mas tem 3 pontos à frente do Corinthians com jogos a menos. A rodada não foi tão ruim para o Corinthians, ainda que o Corinthians já tenha feito 27 partidas. Então, o São Paulo e Corinthians é um jogo, olha, é uma decisão. É uma decisão até pelo ambiente, por se tratar de um clássico. Por isso que eu acho que o Depay começa o jogo em Brasília. E por mais que haja muitos São Paulinos, claro, em Brasília, não é o Morumbi. Não é o Morumbi. Não é o campo do Morumbi. Não é o estádio do Morumbi. Toparia jogar no Pacaembu com 10 mil pessoas? Com 10 mil? Eu toparia, sim. Pois é. Até para ser um marco da primeira partida profissional, depois da reforma do Pacaembu. E não sai de São Paulo, não precisa viajar, não sai de São Paulo. E como você tem a torcida única, claro, a atmosfera vai estar lá. Claro. Né? Até porque a semana que vem é livre do São Paulo, né? O São Paulo passando do Botafogo ou não, o próximo meio de semana é livre, porque é a Copa do Brasil, o São Paulo não está mais, então é livre.